Uma crise política nunca começa no dia em que explode. Ela começa muito antes, nos sinais discretos que o país ignora, nas contradições que crescem em silêncio e nos gestos de poder que parecem desconectados, mas revelam um sistema prestes a atingir seu limite. O que o cidadão vê é apenas o colapso final, o instante em que tudo se torna incontornável, mas o que realmente importa é o que veio antes. É nesse território subterrâneo que a crise ganha forma e se transforma em algo capaz de paralisar instituições, dividir opiniões e colocar o futuro do país em suspenso. O momento em que o país percebe que algo quebrou é sempre marcado por uma sensação coletiva de desorientação. Não importa a origem da crise, um conflito institucional, um escândalo inesperado, um desgaste prolongado ou uma disputa de poder que foge do controle. O que marca esse instante é a consciência de que as regras que pareciam sólidas já não funcionam como antes. O discurso oficial perde credibilidade. As instituições se movem com hesitação. A população sente que está sendo empurrada para dentro de um labirinto político sem mapa claro de saída. Essa sensação é crucial. Ela revela que uma crise política não é apenas um evento, é um diagnóstico. É o país mostrando de maneira brusca tudo aquilo que vinha tentando esconder. É o aviso de que estruturas antigas não conseguem mais sustentar o peso das tensões acumuladas. A crise se torna o espelho, e o reflexo é incômodo. A pergunta que surge imediatamente não é apenas o que está acontecendo, mas o que isso realmente significa. E é essa pergunta que abre o portal para o próximo tópico, onde entenderemos o que a crise revela antes mesmo de ser explicada. Toda crise política revela suas conclusões antes mesmo de ser explicada. Antes que analistas interpretem os fatos, antes que autoridades apresentem justificativas e antes que a população forme opinião, a crise já expôs sua primeira verdade. Algo que sempre esteve oculto perdeu a capacidade de permanecer escondido. A crise não cria um problema. Ela revela o que já existia, mostra fissuras antigas, tensões acumuladas, fragilidades que todos toleraram até o momento em que não foi mais possível fingir que não estavam ali. Esse momento revela o estado real das instituições, quando elas hesitam, quando se contradizem, quando parecem incapazes de responder com clareza. A crise expõe o quanto a confiança pública estava sustentada por aparências, não por estabilidade. E essa perda de confiança acontece de forma instantânea. Bastam alguns sinais para que o país inteiro compreenda que a situação ultrapassou o limite. Antes que qualquer explicação seja dada, a crise já mostrou que há disputas internas, que há estruturas enfraquecidas e que a narrativa oficial não corresponde ao que as pessoas estão vendo. O mais fascinante é que essa revelação ocorre antes mesmo de entendermos os detalhes. O cidadão comum sente que a crise é maior do que o fato que a desencadeou, e sente porque a crise altera o comportamento das instituições. Processos ficam lentos, decisões são adiadas, discursos mudam. A governabilidade perde firmeza. A insegurança se espalha como uma segunda pele sobre o país. Essa percepção é o primeiro impacto real da crise. Não é racional, é sensorial. O país inteiro percebe que está diante de algo maior do que uma disputa momentânea. Quando essa sensação se instala, a crise deixa de ser apenas um acontecimento e passa a ser um sinal. Ela anuncia que há forças em movimento que não estavam visíveis e que agora precisam ser compreendidas. E é justamente essa necessidade de compreensão que nos conduz ao próximo tópico. Para entender o que a crise significa, é preciso primeiro entender de onde ela veio e que raízes profundas estavam esperando o momento certo para emergir. Nenhuma crise política nasce do fato que parece desencadeá-la. Esse é apenas o estopim. A origem verdadeira está muito antes, em camadas profundas do sistema político que se desgastaram ao longo dos anos sem receber atenção. São acordos frágeis que se deterioraram, tensões institucionais que foram ignoradas, conflitos internos que acumularam força silenciosamente e expectativas sociais que deixaram de ser atendidas. Quando finalmente ocorre a ruptura,
Ela apenas expõe tudo aquilo que já estava deteriorado por dentro. Essas raízes invisíveis quase nunca aparecem nas narrativas oficiais. O país vê apenas a superfície. Um escândalo, uma disputa entre poderes, uma decisão controversa, uma sequência de ataques públicos. Mas, por trás disso, existiam problemas estruturais que já vinham crescendo há muito tempo. Instituições sobrecarregadas, sistemas de controle enfraquecidos, relações políticas desgastadas e uma crescente distância entre governantes e governados. A crise apenas ilumina essas falhas, como um clarão repentino dentro de uma sala escura. Quando observamos crises passadas, percebemos que o padrão se repete. Antes de cada colapso visível, havia uma sequência de sinais. Conflitos internos abafados, decisões contraditórias, perda gradual de credibilidade, disputas silenciosas por espaço e poder. Nada disso parecia grave isoladamente, mas somados, criaram um ambiente propício para a instabilidade. A crise é o momento em que essa somatória se torna insuportável. Ela não aparece para destruir algo. Aparece para revelar que aquilo já estava destruído. Compreender essa lógica é fundamental porque impede que a crise seja interpretada como evento isolado. Ela não é uma queda repentina. É o ponto final de um processo que vinha sendo ignorado há muito tempo. E essa revelação nos leva diretamente ao próximo tópico, onde entenderemos como um elemento essencial sempre antecede a instabilidade: o colapso da confiança pública. Antes que a política quebre, é a confiança que desaba. Antes que qualquer crise política se manifeste plenamente, algo mais profundo já desmoronou. A confiança é esse colapso invisível que sustenta, alimenta e acelera toda a instabilidade. A confiança não desaparece de uma vez. Ela se desgasta aos poucos, corroída por promessas não cumpridas, discursos contraditórios, decisões incoerentes e uma crescente sensação de que aqueles no poder já não representam a realidade vivida pelo cidadão comum. Quando esse desgaste atinge um nível crítico, qualquer faísca se transforma em incêndio. A confiança é o alicerce silencioso que mantém instituições de pé. Ela sustenta a legitimidade de governantes, a credibilidade de processos democráticos, a estabilidade de acordos políticos e até a percepção de ordem social. Quando esse alicerce enfraquece, até gestos triviais ganham peso desproporcional. Uma declaração mal colocada vira crise. Uma decisão controversa vira ruptura. Uma disputa interna vira ameaça nacional. O problema deixa de ser o fato em si e passa a ser o ambiente emocional que o cerca. O cidadão sente esse colapso antes que ele seja oficialmente reconhecido. Surge uma sensação difusa de insegurança, uma desconfiança generalizada que se espalha de forma quase orgânica. Pessoas começam a questionar a legitimidade das decisões, duvidar das intenções dos líderes e enxergar cada movimento político como parte de um jogo oculto. Esse clima emocional contamina o debate público e cria o terreno perfeito para que a crise ganhe força. Quando a confiança cai, o país perde a capacidade de interpretar fatos com racionalidade. Tudo parece ameaça, tudo parece abuso, tudo parece armadilha. E é nesse ponto, quando a confiança desaba, que a crise deixa de ser apenas uma disputa entre políticos e passa a envolver toda a sociedade. O país entra em estado de alerta e as instituições são obrigadas a reagir, mesmo que não estejam preparadas. Essa reação, muitas vezes improvisada, tensa e cheia de contradições, revela algo fundamental que veremos no próximo tópico: como a máquina do poder se comporta quando está cercada por instabilidade. Quando uma crise política se instala, a primeira reação do sistema não é compreender o que está acontecendo, é sobreviver. A máquina do poder, composta por instituições, lideranças, partidos, assessores e estruturas administrativas, se vê obrigada a agir sob pressão, e essa reação revela muito sobre o estado real da democracia. Em momentos de estabilidade, o funcionamento do Estado parece ordenado, previsível, racional. Mas quando a crise avança, essa aparência se desfaz, e o país vê surgir movimentos rápidos, contraditórios e, às vezes, desesperados.
Governantes tentam retomar controle através de discursos, medidas emergenciais ou mudanças repentinas de estratégia. O legislativo se fragmenta em grupos que disputam protagonismo, proteção ou vantagem. O judiciário é pressionado a atuar como árbitro, mesmo quando a origem do conflito não é jurídica. Burocracias internas se movem para se proteger, partidos reconfiguram alianças, e cada poder tenta preservar suas margens de influência. A crise provoca uma reorganização completa do tabuleiro político, e ela acontece em velocidade muito maior do que qualquer observador externo consegue acompanhar. Esse comportamento é revelador. Instituições que pareciam sólidas mostram suas fragilidades. Aquelas que pareciam lentas demonstram capacidade de ação repentina. A lógica interna do poder, geralmente escondida, se torna visível. Quem manda de fato, quem depende de quem, quais interesses se alinham ou se chocam, e quais brechas surgem no meio do caos. A máquina do Estado não funciona de forma neutra durante uma crise. Ela se adapta, se contrai, se protege e, às vezes, se expande para ocupar espaços deixados pelo colapso político. Essa resposta institucional, embora caótica, ajuda a entender uma camada mais profunda da crise. Ela não é apenas política, mas simbólica. A forma como cada poder reage revela como o país enxerga a si mesmo. E é essa dimensão simbólica que nos leva ao próximo tópico. Porque toda crise, sem exceção, funciona como um espelho incômodo que mostra ao Brasil aquilo que ele tenta evitar há muito tempo. Toda crise política, por mais complexa que pareça, expõe algo que vai muito além das disputas de poder. Ela revela quem somos como país. O modo como instituições reagem, como lideranças se comportam e como a população interpreta os acontecimentos mostra, de forma brutalmente clara, nossas virtudes, nossas contradições e nossas fragilidades coletivas. A crise se torna um espelho incômodo que reflete padrões históricos que insistimos em ignorar. Ela mostra não apenas o que está errado no governo, mas o que está enraizado na cultura política do Brasil. Esse reflexo traz à tona 3 elementos profundos: nossa dificuldade de lidar com conflito, nossa tendência ao personalismo e nossa relação ambígua com a autoridade. Em vez de pensar em soluções estruturais, o país muitas vezes busca culpados individuais. Em vez de questionar o sistema, questiona a figura que ocupa o cargo. Em vez de fortalecer processos, concentra expectativas em nomes. E essa lógica, repetida ao longo de décadas, alimenta a instabilidade. A crise, então, se torna o momento em que essa dinâmica deixa de ser invisível e passa a ser impossível de negar. Mas esse espelho também tem um lado revelador. Ele mostra que o Brasil possui uma energia social intensa, capaz de pressionar instituições, exigir respostas e questionar narrativas que antes eram aceitas sem resistência. A crise revela não apenas falhas, mas também potencial. Ela mostra que a sociedade é mais ativa do que parece e que, mesmo em meio ao caos, existe um desejo coletivo de mudança. Esse desejo, no entanto, só ganha forma quando a crise coloca o país diante de suas próprias contradições. É nesse ponto que o espectador começa a perceber algo essencial. As crises não são apenas colapsos. São momentos de clareza, momentos em que o país se vê forçado a encarar verdades que evitou durante anos. E essa nova clareza abre caminho para o próximo tópico, onde exploraremos algo surpreendente. Porque, apesar de todo o seu custo, a crise também possui benefícios invisíveis que nunca aparecem nas manchetes. Embora a palavra crise carregue um sentido imediato de desordem e ameaça, existe um aspecto silencioso que raramente é reconhecido. Toda crise política, por mais devastadora que pareça, ilumina aquilo que estava escondido. Ela obriga instituições a se revelarem, expõe alianças frágeis, traz contradições à tona e desmonta narrativas que só sobreviviam porque ninguém se atrevia a questionar. A crise remove a penumbra em que muitos problemas se escondiam e coloca o país diante de uma verdade que, de outra forma, continuaria adiada. Esses benefícios não aparecem nas manchetes porque não são imediatos nem espetaculares. Eles são estruturais. São as lições que ficam depois que o caos se dissipa. Crises obrigam instituições a se ajustar,
pressionam poderes a reavaliar suas funções e incentivam a criação de mecanismos que impeçam que a mesma ruptura se repita. Muitos avanços democráticos ao redor do mundo nasceram de momentos de instabilidade. Não porque alguém desejou o conflito, mas porque o conflito tornou impossível manter práticas ultrapassadas ou injustificáveis. Além disso, crises despertam consciência social. Elas mobilizam cidadãos que, em tempos de normalidade, permaneciam distantes do debate político. Forçam discussões que nunca ocorreriam voluntariamente. Geram questionamentos que antes eram evitados. E é exatamente nesse processo de mobilização que reside um dos maiores benefícios ocultos: a percepção coletiva de que o país não pode continuar sendo conduzido da mesma maneira. A crise, então, se transforma em oportunidade de redefinição. Quando o espectador entende essa dimensão, percebe que enfrentar uma crise não é apenas sobreviver a ela. É extrair dela um diagnóstico preciso e, mais importante, usar esse diagnóstico para evitar a repetição dos mesmos erros. Essa compreensão nos leva diretamente ao próximo tópico, onde exploraremos um cenário inquietante. O que aconteceria com o Brasil caso nada fosse aprendido e a crise fosse simplesmente esquecida? Toda crise política traz consigo uma bifurcação. De um lado, a possibilidade de transformação. Do outro, a repetição dos mesmos padrões que levaram o país ao colapso. Quando uma crise é ignorada ou tratada apenas como disputa momentânea, o Brasil entra em uma linha do tempo paralela, onde nada muda de fato. As tensões antigas permanecem, as instituições voltam a operar no limite, e os problemas que foram expostos retornam com força ainda maior. Esse cenário é mais comum do que se imagina e representa um dos maiores riscos para qualquer democracia. Se nada muda, o país passa a viver em ciclos: crise, acomodação, esquecimento e nova crise. Cada vez com mais intensidade. O desgaste institucional se aprofunda, a polarização se cristaliza e a confiança pública se deteriora em ritmo acelerado. A população exausta passa a acreditar que crises são parte inevitável da política nacional, o que alimenta a sensação de impotência e reduz o engajamento crítico. Essa normalização do caos é por si só uma ameaça. Ela transforma instabilidade em rotina. A consequência mais grave dessa estagnação é que rupturas futuras se tornam mais prováveis. Quando as lições de uma crise não são absorvidas, a estrutura permanece vulnerável. Basta um novo conflito, uma nova disputa de poder ou um novo escândalo para que tudo volte a explodir. E com cada ciclo repetido, o país perde capacidade de resposta, porque as instituições se desgastam e a população se torna menos confiante. A democracia, então, deixa de ser um sistema de governança e passa a ser apenas uma forma de administrar tensões. Esse cenário paralelo não é inevitável, mas é o caminho mais fácil quando a crise não é tratada como diagnóstico. É o futuro que surge quando o país tenta retornar à normalidade sem enfrentar o que a crise revelou. E é por enxergar esse risco que precisamos avançar para o próximo tópico, onde entenderemos como a sociedade, mesmo sem perceber, tem papel decisivo na direção que o país toma após uma crise. A maioria das pessoas imagina que o futuro de um país é decidido apenas por líderes políticos, instituições ou acordos de poder. Mas, em momentos de crise, o fator decisivo raramente é uma ação individual. É o comportamento coletivo. Mesmo sem perceber, a sociedade cria o ambiente em que as instituições irão se mover. A forma como os cidadãos reagem, se com apatia, pressão, organização ou silêncio, define não apenas a velocidade da saída da crise, mas também o tipo de país que surgirá depois dela. Cada debate público, cada mobilização, cada crítica e cada escolha de tolerância ou indignação molda o rumo da crise. Quando a sociedade normaliza abusos, o sistema se ajusta para caber dentro dessa nova permissividade. Quando exige responsabilidade, o sistema se reorganiza para entregar respostas. A opinião pública não é apenas um reflexo, é um motor. Um motor silencioso, mas poderoso, que pressiona instituições e condiciona a atuação de líderes. Mesmo quem não se envolve diretamente está influenciando o resultado, porque a ausência de reação
também é uma escolha coletiva. Essa dinâmica é fundamental, pois mostra que o pós-crise não é determinado apenas por medidas formais, mas pela cultura política que emerge dela. Se o país responde com cinismo, repete o ciclo. Se responde com análise e consciência, cria cenário para mudança real. E muitas vezes, essa transformação ocorre sem que a sociedade perceba que está decidindo. Ela decide quando muda a forma de consumir informação. Decide quando se recusa a aceitar narrativas fáceis. Decide quando passa a cobrar coerência. Decide quando entende que estabilidade democrática exige vigilância ativa. Esse entendimento muda tudo. Mostra que a crise não é uma tragédia inevitável, mas um momento de definição profunda. E é justamente essa visão que nos leva ao último capítulo, onde a pergunta mais importante finalmente pode ser respondida. O que essa crise realmente significa para o país e para o nosso futuro? Finalmente, quando todas as camadas da crise são reveladas, suas raízes invisíveis, o colapso da confiança, o comportamento das instituições, o reflexo da identidade nacional, os riscos da repetição e o papel silencioso da sociedade, surge a pergunta essencial: o que essa crise realmente significa para o Brasil? A resposta não está no episódio que desencadeou o conflito, mas no que ele expôs. Cada crise política funciona como um raio que ilumina o país inteiro, revelando não apenas onde estão as rachaduras, mas onde ainda existe força suficiente para reconstruir. O verdadeiro significado de uma crise está na oportunidade de reorganização que ela cria. Não é a destruição em si que importa, e sim a possibilidade de reavaliar práticas, corrigir rumos e fortalecer aquilo que estava funcionando apenas por hábito. A crise força o país a sair da zona de conforto institucional. Obriga a sociedade a encarar contradições que preferia ignorar e empurra lideranças a tomar decisões que, em tempos de estabilidade, jamais tomariam. Ela abre portas que só se abrem quando a normalidade deixa de existir. Mas o ponto mais profundo é este: toda crise revela o tipo de futuro que o país está preparado, ou não, para construir. Se o Brasil interpretar o momento como uma batalha entre indivíduos, nada mudará. Se compreender como um alerta estrutural, poderá redefinir as bases de sua vida política. A crise é o espelho e o aviso. É o risco e a chance. É o limite que mostra que seguir no mesmo caminho já não é possível, e que a próxima escolha definirá não apenas o presente, mas a geração que virá depois. Esse é o significado real de uma crise política. Ela não é o fim. Ela é o ponto em que o país descobre quem é e decide quem pretende se tornar.